primeiro de tudo, eu não acredito, de trás para frente da sua pergunta, eu não acredito hoje, no fim da hegemonia americana da forma que falam. Do tipo, você abre alguns blogs, o fim da hegemonia americana, estamos assistindo em tempo real a queda do mercado americano, em 5 anos a China vai dominar o mundo. Podemos falar sobre dominação chinesa do mundo, até porque eu cresci com outra sombra de dominação. Então, para que a gente entenda, para não voltar lá no tempo de 5.000 anos, vamos pegar uma era mais recente de como os Estados Unidos acabaram virando a referência mundial, por exemplo, em termos de moeda e dominância econômica. Quando a gente pega ali Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, um pouco antes da Primeira Guerra acontecer, os países ainda tinham um pedaço das suas moedas lastreadas em ouro. Então, era meio que uma mentira, mas todo mundo acreditava. Você chegava num país, ele tinha sua moeda e aquilo estava lastreado em ouro. E todo mundo acreditava naquele show que acontecia. Era meio uma coisa que funcionava. Os Estados Unidos também. Com a Primeira Guerra Mundial, crise de 29 e principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, a Europa teve que gastar muito. Então, a Alemanha, Inglaterra, França, eles não conseguiam mais lastrear a moeda em ouro. Começaram a imprimir dinheiro. E aquilo foi perdendo controle, gerando inflação, ninguém mais confiava. Quer dizer, se eu fosse comprar de você, eu ia aceitar a sua moeda? Não, porque você poderia imprimir moeda pra cacete, me dar, ela não ia valer nada. Começou a ter uma desconfiança de um país com o outro, e era necessário estabelecer um novo formato de economia que não fosse aquele, porque os países não estavam conseguindo se desenvolver. Então, aquele cenário estava funcionando, mas seria impossível de continuar. Em 44, fizeram uma conferência, depois a turma pode pesquisar, vale a pena, Bretton Woods, e foi decidido que os Estados Unidos teriam um papel de guardar ouro suficiente para lastrear o dólar, e em troca disso, você é os Estados Unidos, você vai cuidar da sua moeda, vai ter ouro, vai cuidar bonitinho do dólar. Em troca disso, nós, os outros países, vamos utilizar o dólar como moeda, confiando que você está guardando ouro. Olha lá, deixa lá no Fornox, deixa lá em qualquer lugar, você tem que deixar o ouro lá. E aí a gente vai utilizar como forma de trocar e vai balizar e ter como referência de preços internacionais o dólar. Tanto que até hoje você vai fazer uma compra de petróleo, de café, de soja, é cotado em quê? Não é cotado em ouro, não é cotado em cripto, não é cotado em yuan, em euro. Você pode até achar um pouco de algumas referências em euro, mas a cotação mesmo é em quê? É em dólar. A questão da queda da hegemonia, na minha opinião, tem muito menos a ver com se tá bom ou não para a gente usar, mas com o surgimento de outros países que estão tentando tomar o lugar dos Estados Unidos. A questão é se você vai confiar, não vai confiar. Então, para responder a sua pergunta, como começou a hegemonia americana, foi no final da Segunda Guerra, como uma forma de reorganizar o comércio mundial, e realmente ficou muito bom para os Estados Unidos. Todo mundo fala que foi bom só para os Estados Unidos, mas não é bem assim, porque o mundo se desenvolveu muito, milhões de pessoas saíram da pobreza, o comércio aconteceu, uma série de vantagens para todo mundo. Óbvio que ficou melhor para a banca, mas também ficou bom para todo mundo. Agora, Charles, você deu uma ênfase grande, né, na questão monetária, né? Então, saiu do padrão ouro, aí foi para um padrão ouro-dólar, depois virou um padrão dólar. A gente já está aí andando década de 70, década de 80. De lá para cá surge, né, ele falou dos contestadores, né? Então surge o euro, né, como uma moeda de um bloco bem grande, e a moeda chinesa, né? Então, acho que assim, além da questão monetária, de estabilidade e tal, tem uma questão do poder da economia que está por trás dessa moeda, né? Então, não sei quando você fala, olha, não acredito na perda de hegemonia dos Estados Unidos, tem um pouco a ver com relação ao tamanho, pujança, dinamismo da economia americana? Tem. É óbvio que é importante a gente colocar que nesse período os Estados Unidos também teve uma dominância militar muito grande, então acontece um problema
Ops, deixa eu mandar aqui 2 porta-aviões para a região. Isso faz muita diferença, apesar das pessoas não perceberem, né? A grande questão é que de uns anos para cá, a China cresceu muito, financiada também em parte pelos americanos, porque a China virou uma grande fábrica do mundo, e é muito importante que a gente fale do Japão também aqui. No passado, a minha geração ouviu muito falar do Japão, senão eu vou falando e a gente esquece desse ponto. Mas agora, atualmente, outros países estão se levantando, o movimento começou no início dos anos 2000, e tentando tirar essa hegemonia. Só que, na minha opinião, eles utilizam a fala de que o problema é a moeda americana, é o capitalismo, mas não é isso, é que eles querem ter essa dominância. Então, quando a China fala, olha, vamos substituir o dólar aqui, de repente por uma cesta de moedas, ou eu posso me sacrificar e vocês podem usar até a minha moeda. Não tem um bem maior. Não tem um bem maior. Isso aí é óbvio que eles querem também ter essa hegemonia que vem sendo americana. E um dos grandes trunfos dos Estados Unidos atualmente é justamente isso. Todo mundo quer ir para lá trabalhar, mão de obra, né? Enfim. E aí, quando a gente fala em tentar barrar a imigração, a gente fala em desacelerar um pouco isso, né? Diminuir um pouco esse ritmo. Qual que é a sua visão dessa medida? Bom, eu sou totalmente favorável às migrações no mundo, tá? Elas sempre foram saudáveis. O problema é a qualidade do imigrante que você atrai. Por exemplo, a maior parte dos brasileiros que vão aos Estados Unidos, a gente vê até os ilegais, você vê que o cara tá indo trabalhar. Ele tá indo porque ele fala, pô, eu vou fazer minha vida lá. Eu vou começar minha vida, vou trabalhar, quero ganhar dinheiro. Não é esse o problema da imigração. O problema da imigração é como os imigrantes ilegais, por exemplo, que é aquele projeto do Elon Musk, o Dodge, né? Ele tá mostrando que os lugares estavam gastando valores absurdos. Hoje eu tava vendo que em 4 anos a cidade de Nova York gastou 6,9 bilhões de dólares com imigração ilegal. Botando em bons hotéis, pagando transporte, pagando saúde. Então o que eu acho que está acontecendo nos Estados Unidos é um retorno ao imigrante trabalhador. Ah, então você acha que o cara quer ser explorado? Eu não vou discutir isso. Ele está indo por vontade própria. Eu não vou discutir isso. O cara que tá indo pra lá trabalhar porque quer fazer a vida, ele tá indo por vontade própria. E se você começa a receber imigrantes e ter um custo enorme, aquela questão que eu falei que é importante de ter imigrantes e ter dinheiro começa a não fazer sentido. Porque você quer o imigrante para que ele ajude a força de trabalho, não para que ele dê uma despesa. Porra, não faz sentido.